isso aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Ou bom dia, dependendo da hora que você vai aí receber esse vídeo edificante. Aqui com a gente, aqui na minha esquerda, né? Na minha esquerda, nosso irmão Isaías Fagundes, né? Ele que tem, né, nas mídias sociais aí, principalmente no YouTube, uma plataforma, né, digamos assim, um canal, Isaías. Pô, me ajuda aí, cara. Eu sou novato na situação aí, mas nós vamos chegando devagarinho aí, vamos se acostumando aí, né, com essa nova forma de espalhar o Evangelho de Cristo, né. No meu canal, né, Realidades Bíblica, canal do Isaías. Isaías DF. Por que Isaías DF, meu irmão? Por causa do meu sobrenome, né? Sobrenome. Qual é o sobrenome? Dias Fagundes. Dias Fagundes. Então, canal Isaías Dias Fagundes. Olha só, nós estamos aqui com uma proposta de palavra, né? E essa proposta de palavra veio por intermédio da minha pessoa, ouvindo aqui o nosso amado pregando num grande culto abençoado aí no nosso ministério. E aquilo indagou-me, eu fiquei pensando, gente, durante a semana, glória a Deus, né, sobre esta palavra. Sabe aquela palavra que é um pingo d'água, cara, que bate, e incomoda, né, incomoda. E é interessante, até é instigante falar sobre esse tema, porque o tema é o seguinte, ó, os porquê de Deus, amado. Você já parou para pensar por que Deus pergunta sendo Ele onisciente? Ora, um dos atributos de Deus... O que seria atributo, amado? Né? Quando a gente fala assim, atributo de Deus, o que te faz lembrar, amado? Eu acredito que de uma maneira mais fácil simples, de entender, até para quem não seja cristão, que esteja assistindo, né? Seja características de Deus, da essência de Deus, características da essência de Deus. De uma maneira muito simples, eu acredito que é assim. Perfeito. Pegando a carona desse cavalo, né? Pegando esse cavalo encilhado aí, falando então dos atributos de Deus, né? Que são as qualidades e características expressivas do caráter, da personalidade de Deus, a minha pergunta é, se Deus sabe de todas as coisas, isto é, se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, gente, parou para pensar, por que Deus pergunta se Ele sabe de todas as coisas? É por isso que está comigo aqui, ó, para responder. Eu fora, mano, ó, eu só vou indagar aqui o da esquerda, aqui o nosso irmão Isaías Fagundes, né? Então, vamos lá. Olha, Isaías, eu já tenho a revelação, porque eu já ouvi, né, essa palavra aí que o Espírito Santo tem te direcionado lá na igreja, e eu sei que eu fui edificado, e eu sei que aqueles que nos ouvem também vão ser edificados. A minha pergunta para nós dar esse start aí na nossa conversa é o seguinte: por que Deus pergunta, irmão Isaías, sendo Ele onisciente, sabendo de todas as coisas, né? Será que Deus quer aprender, irmão Isaías? Está contigo essa batata, mano. Não, eu estudando a palavra de Deus, eu consegui identificar que há muitas interrogações de Deus na palavra. Uhum. Deus, ele chega diante de homens e lança perguntas a eles. E a gente sabendo que a própria Bíblia fala acerca de Deus, de que Deus ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, e todas as características de Deus, a gente fica assim, por que Deus perguntou? Mas analisando os textos bíblicos que Deus questiona, a gente vai ver que através da pergunta, através da interrogação, Deus quer revelar, Deus quer fazer com que as pessoas que forem interrogadas por Ele, reflitam sobre quem é Deus, o que Ele pode e o que Ele faz. Verdade. Então, é só nós analisarmos alguns textos. Eu acho que depois ali o irmão Elton vai direcionando aqui, a gente vai citando alguns textos, mas sempre que Deus lança uma interrogação, Ele faz com que as pessoas reflitam sobre a essência de quem Ele é e do que Ele faz. E parece que isso é muito parecido até com o que a filosofia muitas das vezes fala acerca de que através das perguntas se alcança a sabedoria. Através das interrogações se alcança a sabedoria. Só que o filósofo ele lança a pergunta e aprende com a pergunta. Verdade. Deus não aprende com a pergunta que ele lança. O homem que é questionado por Deus aprende com as interrogações de Deus. Perfeito, perfeito, perfeito. Bem explicado, né?
Então, quer dizer que Deus não pergunta porque ele quer saber. Deus pergunta, né, buscando que o homem tenha consciência, né, porque é o homem que deve saber. É o homem que deve interpretar a grandeza de Deus. Olha aí. Acerca no seu entendimento, no alcance do seu entendimento, é o homem que tem que entender a grandeza de Deus. Isaías, olha só, mais que perfeitíssimo. Agora, eu queria um exemplo bíblico, claro, né, uma expressão bíblica, porque, por exemplo, o filósofo, você disse que ele pergunta, e na pergunta, né, ele usa a intelectualidade para desenvolver a pergunta que ele mesmo ou a sociedade, né, pergunta, né? Ou eles não têm resposta, vão à procura dessa resposta. Mas ele quer aprender. Né? Agora, você, olhando para a Bíblia Sagrada, você tem um capítulo aí, um versículo para que identifique Deus perguntando alguma coisa e ao mesmo tempo ele fazendo com que o homem reflita nessa pergunta, irmãos e famílias. Por gentileza, o senhor, senão eu vou achar que a gente está aqui de papapá e ninguém está aqui de papapá. É Bíblia Sagrada, mano, vamos lá. Vamos ver aqui. Realidades bíblicas, e não se esquece, amados, eu aqui, Realidades Bíblicas, e ali na minha esquerda, ali, Isaías DF, pode colocar lá que você vai encontrar o material. Eu ainda não postei algumas coisas, mas futuramente aí nós vamos encher aí, glória a Deus, esse canal aí, né, de bênção de Deus. E antes de entrar aqui, à vontade, você que estiver no meu canal e está vendo essa postagem, o irmão Elton nos autorizou aí a postar, então talvez esteja um pouquinho antes de estar no canal dele, mas você já tem acesso, inclusive, para depois adentrar no canal do irmão Elton, então. Perfeito. Então Isaías vai apresentar agora, né, um capítulo aí, um versículo que seja, né, que nós podemos identificar essa questão de o porquê que Deus pergunta, sendo ele onisciente. Irmão Isaías colocou aqui na condição introdutória de que Deus, ele pergunta sabendo, glória a Deus, para que o homem, a consciência do homem venha a ser desenvolvida, não é, irmão Isaías? Mas tu falou algo mais profundo, que antes de entrar aí eu queria que o senhor introduzisse, para ficar bem gravada aí essa questão. Né? O que acontece? Deus, ele lança as interrogações ao homem para que o homem alcance o entendimento da grandeza de Deus. É isso. Porque o homem, sem algumas, vamos assim usar essa expressão, interferências de Deus, ele não consegue entender a grandeza de Deus, ele não consegue reconhecer o poderio de Deus, a capacidade de Deus, que é inigualável, é inalcançável. Então, quando Deus ele lança a pergunta, é para que o homem reflita. Para que o homem reflita e aprenda quem é Deus e, inclusive, a quem o homem pode recorrer. Perfeito. Onde está a esperança do homem, né? Onde está a solução para aquela situação que Deus o questiona. Então, eu posso ler aqui já, irmão? Vai lá, lasca. Então, lasca fogo. No Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número... No versículo de número 6, há toda uma narração ali de Deus falando com Caim. E no versículo de número 6 do capítulo 4 do Gênesis, está escrito bem assim: E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Deus fez uma pergunta para ele. Por que tu está irado? Por que tu te irou? E por que descaiu o teu semblante? Por que tu ficou irado, cara amarrado, ou triste, eu não sei, né? Mas ficou de um jeito que chupou limão. Deu para perceber. Limão, comeu giló. Giló. Então Deus, ele faz essa pergunta. Por que isso? Mas Deus sabia o porquê. Tanto que a gente lendo adiante o texto, a gente vai ver que Deus sabia o porquê, porque de Deus nada esconde, Deus vê tudo, Deus sabe a tua essência, Deus sabe aquilo que o homem não vê, Ele conhece a tua estrutura, tudo. Então, no versículo 7, aí Deus pega e dá uma dica para ele, fazendo uma pergunta. Primeiro Deus pergunta por que ele está daquele jeito, sabendo como ele estava, para que ele reflita. O que gerou aquilo nele? Qual foi o sentimento que alimentou aquela cara de limão? Qual foi o sentimento que alimentou descair o semblante? E qual foi o sentimento que alimentou a ira nele? Deus está fazendo com que ele reflita. E aí Deus lança mais uma pergunta para ele refletir. Se bem fizeres, ou se fizeres o bem,
não é certo que serás aceito? Jesus. Ele está dizendo, se você faz o bem, você não é aceito pelo bem que faz? Verdade. E aí Deus continua, para que ele reflita. E se você não faz o bem, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Olha só, Deus dizendo, se você não faz o bem, o pecado já está aí, está na porta, esperando. Quando você fizer o mal, o pecado adentra a porta e já era. Mas Deus dá uma resposta. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, você vai ser dominado pelo pecado. Mas continuando, Deus diz assim, mas sobre ele deves dominar. Então toda a pergunta de Deus a Caim está fazendo com que ele reflita e que ele retroceda e volte atrás do que ele está já maquinando e planejando, quando nem o próprio Abel sabia o que estava se passando dentro do seu irmão Caim. Verdade. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. E Deus já estava lhe dando uma chance dele não cometer o primeiro homicídio da história humana. Meu Deus. E mudar a história. Então o primeiro homicídio foi através de Caim. Caim, ele não entendeu, não conseguiu compreender que o que Deus fez ele refletir. Não conseguiu frear, porque Deus disse que estava à porta, mas que ele podia dominar. Deus disse para ele, cabe a ti dominá-lo. Deus deu condição para ele dominar. Deus deu condição, e Deus, através da pergunta, fez com que ele refletisse. Reflete aí, Caim. Isso, Deus deu... Assim, pensa no que tu vais fazer, né? Porque tu vai ter, através do que você vai fazer, Caim, né? Vai ter consequências. Vai ter uma retaliação. Você vai comer do fruto que você plantar. Acho que essa é interessante. Exatamente. E aí você vai ver, olha só, Caim ficar conhecido, ficou manchado na história, o homem que matou a primeira pessoa, que tirou a vida, o primeiro assassino. Através de quem foi a primeira morte? Lá tá aí. Caim. Então ficou uma mancha muito feia na biografia de Caim. Por quê? Porque ele não entendeu, ainda que alguém olhe e diga, não, mas ele ia fazer. Sim, poderíamos usar essa expressão. Mas por que Deus pergunta e Deus dá todo? Olha só, Deus deu tudo de mão, jogou assim, ó. Olha aí, ó. Pega esses dadinhos aí, ou tu monta esses Lego aí desse jeito, ou então o resultado vai ser esse. Deus jogou tudo o que ia acontecer. Deus jogou o que tinha no coração dele, o que estava alimentando. Através da pergunta, Deus deu toda a resposta para que ele refletisse e tomasse uma atitude. Através de uma pergunta. Através de uma pergunta. Meu Deus do céu. Eu posso perguntar aqui pro nosso querido internauta, né, aquele que está acessando o vídeo, né, para ele refletir um pouco, né, porque essa mensagem, quando foi pregada na igreja, e agora a gente transformou ela aqui num estudo praticamente, veja bem, nós temos que refletir nas perguntas que a Bíblia nos faz. Porque as perguntas elas vão caracterizar a vontade de Deus. Vão caracterizar a vontade de Deus. As perguntas de Deus também, o que eu pude perceber nessa escolha de capítulo e versículo, que Deus quer nos prevenir do mal lá na frente, porque Ele é onisciente. Ele é onisciente. Então quer dizer, Deus faz com que Caim viesse a refletir para não errar. Exatamente. E outra, ele diz assim, você tem condição de não errar. Exato, abriu o horizonte ainda para que ele entendesse que Deus deu um freio para ele. Deus deu a chance dele puxar o freio. Mas ele não quis puxar. Isaías, é interessante trabalhar também essa questão aqui ainda no texto, né? A gente já vai pular para o texto lá, para o vídeo não ficar muito longo, mas veja, é interessante trabalhar aqui a consciência, porque é lá que a pergunta é feita. Exatamente. Né? Então, se nós não temos uma boa consciência, a Bíblia fala sobre vários tipos de consciência, e posterior a esses vídeos nós vamos ainda falar sobre isso, sobre as 3 faculdades da consciência, né, que é o inconsciente, né, o subconsciente e o consciente. Perfeito? Vamos trabalhar isso. Mas veja, as perguntas são feitas lá. Né? Então, se o homem tiver
uma característica de uma boa consciência, ele vai não só refletir, como ele vai ter resposta da sua consciência, a própria consciência condenando a ação que ele vai cometer. E através dessa condenação da ação, obter escolhas corretas. Escolhas corretas. E aí vai uma coisa aqui, ó. Não sei Vai se lá. eu já vou gerar um problema pra ti. Nem bem começou o canal, já tomar pau aí dos calvinistas. E eu no meu canal, né? Se eu ver algum calvinista ali que estiver ouvindo isso. Só que Isso eu é já bom, né? vejo o livre-arbítrio. Certíssimo. Deus dizendo pra ele, olha, o pecado já a porta, mas cabe a ti dominá-lo. Deus não está dizendo, não, tu vai pecar e não tem, tu vai ter que pecar de qualquer jeito. Não, Deus está dizendo, olha, tá à porta. Mas eu estou te mostrando o que gerou ele, o que está acontecendo dentro de ti, mas eu vou te dizer uma coisa, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominar. Eu não vou dominar por ti, cabe a ti, né? Isso, Deus está Quer dizer, dizendo, isso eu é não responsabilidade vou dominar por sua. ti. Eu não vou te frear, Certo. mas eu estou te dando todas as condições de puxar o freio. Olha aí. É a tua responsabilidade dominar. Né? Então tá. Né? Então é interessante, né? Porque essa consciência, gente, né? É um perigo, porque a consciência pós-queda, ela é um perigo. Ela tem que ter por trás um conceito moral cristão para que essa consciência venha a ser sadia e através da pergunta de Deus que nos leva a ter uma consciência do que nós vamos fazer, nós possamos então fazer o correto. Acho que é por aí, Moisés. Isso, exatamente. Exatamente, tomar uma posição acertada. Dito isso, irmão Isaías, eu ainda vou te confessar, eu não me convenci. Eu quero mais um capítulo, mais um versículo, gente. Só pra... Porque, sabe, tem uns caras aí, não sei, tudo bem, né? Os teólogos de plantão, eu gosto muito da teologia, apesar de ainda não ter me formado na teologia, mas eu sou um pesquisador, mano. E tem camarada aí, gente, que fala assim, não, se a Bíblia não atestou 3 versículos, né, para uma condição, não pode virar doutrina. Exato. Então vamos dar mais uma, né? Vamos dar mais uma, então tá contigo, né? Eu que vou dar, tu te vira aí, mano. E não só eu mais uma, existe muitas, tem, né? Tem bastante, né? Existe Os muitas. porquês de Deus tá em toda a Bíblia, Moisés. É, e você não se formou, irmão Elton, mas Sim. eu acredito que todos nós, de certa forma, fazemos teologia. Verdade. Então eu até uma certa feita, meu objetivo era colocar esse nome no canal, que Sim. era Teólogo Sem Cátedra. Porque eu não tinha formação, então... Eu que não coloquei o meu ainda lá na mídia lá, eu posso tirar essa cola aí, né? Colocar lá. Então, como o irmão falou, tem que ter pelo menos uns 3 textos. Então, Vamos lá. Vamos citar um segundo aqui. Bota aí no que Êxodo, eu vou folhear. No Êxodo, capítulo de número 4, lembrando antes que todas as perguntas de Deus, elas não são presas a somente um tipo de reflexão da vida. Elas são, todas as perguntas que nós encontramos na Bíblia, elas nos fazem refletir sobre o todo da vida. Sobre o todo da vida, sobre todos os aspectos da nossa vida, todas as atitudes, vários aspectos na dimensão de que vivemos. Então, sendo assim, ela jamais vai se prender como ela fez com que Caim refletisse acerca do pecado, e ela faz com que a gente reflita acerca do nosso próprio pecado, das nossas próprias escolhas erradas ou acertadas. Ela também traz perguntas para refletirmos sobre atitudes em circunstâncias das nossas vidas que não são necessariamente pecado, né, irmão Elton? Verdade. Então vamos ver aqui, Êxodo, capítulo de número 4, Deus falando com Moisés. Deus falando com Moisés, vamos achar aqui o versículo 4:2, exatamente. O Senhor disse, primeiro Deus está falando com Moisés, Deus chama Moisés para que Moisés seja o grande libertador do seu povo, né, no Egito. Que responsa. Uma baita uma responsabilidade. E Moisés, ele está desacreditado. Como que eu vou fazer isso? Se eu fugir do Egito com medo de morrer, Deus pega e diz, não, tu vai voltar para lá e vai libertar o meu povo depois de 40 anos. É complicado. Eu tenho que ter algo a mais nessa missão. Exato. Né? Aí ele olha no versículo 2, primeiro ele está questionando. Olha só, no versículo 1, vamos lá. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Eles não vão acreditar em mim, Senhor. Como assim que eu vou lá libertar o meu povo? Aí Deus olha e diz para ele assim, que é isso? No versículo 2 do capítulo 4 de Êxodo. Tá lá. Que é isso?
na tua mão? E ele disse, uma vara. Quando ele responde, olha só, Deus pergunta, tá, mas o que tu tem na tua mão, Moisés? Aí Moisés olha, uma vara, Senhor, é só uma vara. O que tem de mais aqui? Qual era o propósito de Deus? Só nessa pergunta Deus está dizendo, olha só, tu tens só uma vara. Mas só uma vara na minha mão? Nossa. É coisa grande. Olha só, no versículo 3. E ele disse, olha só, Deus disse para ele, lança na terra. E aí Moisés lançou. E a lançou na terra e tornou-se em cobra, numa serpente. E Moisés fugia dela. Olha só, é só uma vara que eu tenho. Mas quando Deus disse, olha, joga ela aí. Ele jogou e ele fugiu da vara, porque a vara se tornou uma serpente. E aí Deus olha e diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Deus estava dizendo, olha só, eu através de ti, primeiro, o que tu tem na tua mão? Não tem nada, Senhor, eu tenho só uma vara. Mas só uma vara na tua mão, diante da minha vontade, faz coisas grandes. Deus já está dizendo para Moisés, olha, tu não tem condição, Moisés. Mas comigo, tu na minha mão é como essa vara. A vara é uma varinha. Mas diante da minha ordem, você joga, ela se transforma em serpente e você foge dela. Tu viu só? E tudo começa numa pergunta, né? Numa pergunta. Deus está mostrando para ele a grandeza dele. No próprio capítulo, a gente vai ver que Moisés ainda continua se fazendo para fazer a obra de Deus. Que é isso nas tuas mãos? Continua. E ele disse uma vara. Uma vara. E se a gente continuar no texto, a gente vai ver que ele ainda assim mesmo não se convenceu. Ele continuou meio que se menosprezando. Quanta gente, né, que Deus diz, não, eu quero te usar, mas desacredita porque acha que não tem condição. Mas se Deus disse, quem se responsabiliza é Deus. E quem tem o poder para fazer as coisas é Deus. Verdade. Porque no versículo de número 10, então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, alguns dizem que ele era gago, e pesado de língua. E aí disse Deus, quem fez a boca do homem? Olha, uma pergunta. Moisés, tá, tu é pesado de língua, pesado de boca, mas quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo? E quem fez o surdo? Ou o que é cego, ou o que vê? Não sou eu o Senhor? E aí Deus diz, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Mas antes, Deus faz as perguntas para mostrar para Moisés, olha Moisés, se tu depender de ti mesmo, da tua própria eloquência, da tua própria capacidade, do que tu tem na mão, é uma vara, é uma varinha somente, amendoeira, tu não vai fazer nada. Mas o que tu tem na minha mão é grandes coisas. Porque sou eu que sou grande. Deus está dizendo, sou eu que sou grande. É eu que tenho que ser grande na tua vida. Eu me lembrei da passagem de Jesus no deserto, ele vai com o povo e tal. Ele faz uma pergunta ali, né? Houve fome entre o povo já estava ali durante dias com Jesus no deserto, né? E alguém pergunta, o povo tem fome e tal, gera toda aquela situação ali, que com certeza os nossos espectadores sabem disso. E um homem, né, entre os discípulos, eles perguntam, Senhor, olha, o que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer? É muita gente com fome. Né? Aí Jesus diz, dá-lhe voz de comer. Né? A responsabilidade é de vocês, não cabe a nós lançar o povo de mãos vazias, né, de barriga vazia. Não, você é responsável. Não, mas nós não temos nada, nós não temos dinheiro, nem 200 dinheiro seria o suficiente para alimentar todo esse povo, né? E aí Jesus ele faz uma pergunta, né, que é extraordinária, que nós encontramos nos textos sinóticos, né, nos evangelhos. João capítulo 6. Tá na mão, hein? João capítulo 6. Lembrando, irmão, qual é a pergunta que ele faz? Não querendo te corrigir. Vai embora, irmão. Mas, na verdade, quem começa com a pergunta o lugar é o próprio para corrigir Jesus. É agora, é aqui. No capítulo 6, quem começa com a pergunta é o próprio Jesus. Perfeito. Jesus já queria instigar a fé deles para ver
que eles iam fazer? Sim. Jesus já queria gerar um rebuliço Certo. ali. Tinha quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu já calculei isso, talvez algum teólogo de plantão que está ouvindo aí, que diga que eu estou errado. Mas quem Fora sabe você coloca mulheres no e comentário aí, né? É. Mas eu arrisco a dizer que pelo menos 9.000, 10.000 pessoas tinha lá, contando com Verdade. mulher e criança. É. Eu arrisco. E olha só, aí Jesus pega no capítulo de número 6, versículo de número 5, olha só. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Foi Jesus que gerou. Jesus perguntou. Jesus que... Olha tu só. melhorou o texto pra mim, na É, verdade. Jesus perguntou para eles, onde a gente vai comprar pão? Só que Jesus não estava fazendo uma pergunta porque Jesus estava preocupado. Não, Jesus sabia o que ia acontecer porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele fez a pergunta para que os discípulos soubessem, Perfeito. para que os discípulos refletissem. E olha só, aí então no versículo de número 6 dizia isto para os experimentar. Jesus disse isso para experimentar os discípulos, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha só, então aqui já mostra a pergunta de Jesus como Deus, sabendo e dando gerando uma reflexão nos discípulos. Gerando uma reflexão nos discípulos. Aí Filipe toma a resposta e diz assim, no versículo 7, respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha só, cada um deles tomar um pouco, 200 não é o suficiente. Quem sabe o próprio Filipe já está dizendo, a gente tem só 200 e 200 não é o suficiente. Ou a gente não tem nem 200 e não é o suficiente para saciar a fome de todo esse povo. Mas Jesus lança essa pergunta, irmão Alto, justamente para mostrar para eles quem é Deus. Quem é Deus? O Deus do milagre, da provisão. E aí a gente lendo o texto ali, Da continuando, possibilidade. a gente vai ver que Jesus é o Deus das causas impossíveis. Verdade. Porque surge um menino na história ali que tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, matematicamente dizendo, não é nada para quase 10.000 pessoas. Na mentalidade humana. Na mentalidade humana. Na mentalidade Mas humana. para Deus... Nossa. Aqui nós temos o caso de Moisés. O que tu tem nas mãos, né? Uma vara. uma Quem vara. tem nas mãos? Pô, uns peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta multidão? Tipo, Moisés olhando para a vara e dizendo, pô, mas o que é uma vara? Aí a questão é essa. É quando a vontade de Deus está sobre que as Exato. coisas acontecem. Então Moisés. a pergunta de Deus, a pergunta de Jesus é para mostrar quem ele é e em meio à adversidade o que ele pode fazer, em meio à escassez o que ele pode fazer. Eu vi ter uma certa feita um pastor dizer, o céu não está em crise, e é verdade, porque do pouco Deus faz muito. Do pouco Deus faz muito. Isaías, o céu não pode estar em crise nunca, né? Exato. Não tem como. Porque do pouco Deus faz muito. Então a de gente lá vai uma ver nação. que as perguntas de Deus, elas vêm de confronto à nossa mentalidade limitada e limitadora. Tremendo de Deus. Isaías, ó, isso aqui é só uma resgazinha, amado. Mais pra frente, né, nós vamos caprichar mais nos vídeos aí. Glória a Deus, queremos agradecer a oportunidade que você tem nos dado de nos ter ouvido e ter segurado a onda aí, né, e ouvir isso. Olha, Deus tem perguntado muito para mim. E as perguntas de Deus para mim têm me feito refletir em quem eu sou e quem Deus quer, né, que eu seja, na perspectiva dele. Talvez Deus esteja perguntando algo para você neste momento, neste vídeo. Talvez você nem teve consciência para entender os porquês de Deus, mas através desse vídeo, talvez a gente esclareceu alguma coisa aí para você. Isaías, sua deixa, né, para os nossos queridos irmãos aí. Reflita sobre as perguntas de Deus acerca de respostas que você precisa na tua vida. Amém? Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima vez.